Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e nos lembrando da data, estamos nos aproximando do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, nós vemos que algumas pessoas esperavam muito pela vinda de Jesus. E lá em Jerusalém havia um homem íntegro e piedoso chamado Simeão. A história dele está em Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 25. O texto diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Note algumas características desse homem chamado Simeão. Primeiro, o texto diz que ele era um homem íntegro e piedoso, justo e piedoso. E mais, ele esperava a consolação de Israel. Terceira coisa, ele era cheio do Espírito Santo. E esse homem não diz o que ele era, provavelmente ele fosse um sacerdote aposentado, e aí ele vivia orando. Ele era um homem piedoso e tinha uma vida íntegra com Deus. E esse homem, ele era cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo dissera a ele que ele não morreria antes de ver o Messias. O texto continua dizendo que, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria a lei. Simeão o tomou nos braços e louvou o Senhor, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão, movido pelo Espírito Santo, ele vai até o templo, e aí então, quando José e Maria estão chegando com o menino Jesus, ele toma o menino Jesus nos braços e ele diz: Senhor, pode me levar, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Simeão faz uma oração de reconhecimento, uma oração de que Deus havia mostrado para ele aquilo que Deus havia prometido. Por isso, ele deixa muito claro: Senhor, pode levar em paz o teu servo. E mais, ele reconhece nessa sua oração que Jesus, ele veio para a salvação de todos. Ele faz questão de dizer que preparastes à vista de todos os povos. A salvação de Jesus, ela não é só para um povo, é para todos os povos. E ele é luz para os gentios. No Velho Testamento, a salvação era só para os judeus, mas no Novo Testamento, em Jesus, foi aberto o caminho para os gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Todos que não são judeus são chamados de gentios. E a salvação é para todos os povos. Essa salvação que Deus nos dá e que Deus nos concedeu através de Jesus. E Simeão continua dizendo mais algumas coisas. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Jesus veio dividir a humanidade. Ele dividiu o tempo antes dele e depois dele. E ele dividiu a humanidade entre salvos e perdidos. Os salvos não são melhores. Os salvos são só aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus nasceu para isso. Que ele possa nascer no seu coração e viver na sua vida todos os dias. Que Deus te abençoe e se prepare. O Natal está chegando e Natal é Jesus nasceu. Fique em paz.